Boa noite a todos, me chamo João Vitor Pereira da Silva, faço parte do LAPS, Laboratório de Análise e Proteção de Sistemas Elétricos, e hoje eu venho apresentar o nosso artigo, o efeito da perda de aterramento do transformador em dispositivos de proteção contra surtos atmosféricos. Passando um pouquinho para o modelo dessa apresentação, foi dividido em 6 principais tópicos, sendo ele a motivação, objetivos, a fundamentação teórica, onde eu pretendo passar brevemente sobre a flutuação do nêutron, falar um pouco sobre os para-raios de óxido de zinco, equipamento esse de estudo do artigo, detalhar as metodologias de simulação adotada para o trabalho, expor os resultados, fazer uma breve análise deles e daí tirar as conclusões. Falando da principal motivação, o que fez nós fazermos esse artigo, basicamente foi os efeitos que a perda de aterramento causa no CEP, os efeitos que a perda de aterramento causa no sistema elétrico de potência, uma vez que o aterramento ele é uma peça fundamental para a segurança e estabilidade do sistema, já que o sistema de aterramento transformador que vai dar um referencial que é necessário, além de permitir um caminho de baixa impedância para as correntes de curto-circuito circularem. E daí que a maioria dos relés vão utilizar proteções voltadas para corrente, para poder fazer a averiguação se está tudo certo ou não com a linha. E bom, esse é um ponto de vulnerabilidade, uma vez que, devido à exposição ao tempo, pode gerar corrosões e até mesmo falhas mecânicas. Durante a vida do transformador, várias vezes ele vai estar propenso a curtos-circuitos na linha, que vai fazer muitas vezes circular corrente por lá, gerando assim um desgaste mecânico, podendo ocorrer na quebra, no rompimento do condutor de aterramento. E até mesmo, mais recentemente, aí, as ações humanas, sendo ela vandalismo ou furto de cabos, que podem também comprometer a integridade do aterramento. E bom, querendo ou não, essa é uma falha silenciosa, uma vez que, quando eu tenho um sistema totalmente equilibrado, a somatória das correntes no neutro das fases vai ser zero. Então, eu não vou ter nada circulando para a Terra. O neutro até aí ele não seria necessário. Porém, como eu tenho um sistema que não é totalmente equilibrado, eu vou ter desequilíbrio no sistema, eu teria que ter correntes retornando por algum lugar. E o neutro ele ajudaria com isso. Porém, quando eu não tenho mais o sistema de aterramento, o que acontece? Essas correntes vão voltar pelas fases, gerando assim sobretensões em alguma delas e subtensões em outras. E daí que vem, isso é uma falha silenciosa. Tu só vai conseguir notar ela de duas formas. Ou quando estiver sendo feita alguma expansão na subestação e a pessoa em si vê o que o transformador está sem aterramento, que querendo ou não é difícil, ou quando dá algum problema. E quando dá algum problema, dá realmente um problema. Sendo um deles o quesito da sobretensão, que quando tem uma sobretensão eu coloco em risco os equipamentos que estão em paralelo à linha de transmissão. Por exemplo, TCs e para-raios, sendo para-raios objeto de estudo. E uma vez que um para-raio está em uma sobretensão maior do que ele consegue aguentar de forma contínua, não de forma transitória, ele vai começar a conduzir. Conduzindo, ele vai começar a esquentar. Esquentando, ele vai começar a conduzir ainda mais, até chegar ao ponto que ele vai falhar ou explodir. E daí que vem os objetivos. Sendo o objetivo principal desse artigo analisar o risco de falhas para raio como consequência direta da perda de aterramento do transformador da subestação, e os objetivos específicos para chegar até esse objetivo principal, sendo eles avaliar como diferentes níveis de carga podem submeter o para-raio sobre tensões constantes que passam a MCOV, que passam a tensão máxima de operação contínua que ele consegue aguentar. Para isso, foi utilizado plataformas de simulação Hardened Loop, nesse caso o Typhon,
para poder modelar o sistema e retirar as tensões que vai estar no barramento da subestação, que o para-raio vai estar vendo, e demonstrar a vulnerabilidade desse dispositivo a partir da tendo a pedra de aterramento. Falar um pouquinho sobre o neutro flutuante. Basicamente, quando eu perco o aterramento, o que vai acontecer? Eu deixo de ter um sistema trifásico aterrado e passo a ter um sistema trifásico, um sistema efetivamente isolado. O que isso pode acontecer? O que isso pode acarretar? Basicamente, com um desequilíbrio de cargas, eu transformo essa falha em um evento de sobretensão e subtensão em alguma das fases, sendo isso bem perigoso. Tem um exemplo da figura que eu retirei do artigo, onde eu tenho as linhas em cinza, as tensões de fase de operação normal de sistema equilibrado com um aterramento, e as linhas coloridas eu tenho elas a partir do rompimento do neutro, onde eu vou ter uma tensão neutro-terra que vai deslocar as tensões fase-terra de cada uma das fases para algum dos pontos. Isso é calculado matematicamente. Nesse caso em específico, temos, por exemplo, a tensão do neutro dando uma sobretensão na fase C e fase B e uma subtensão na fase A. E essa sobretensão ela pode ser de magnitude tão grande que ela chega a aumentar 173% da tensão de fase, fazendo a tensão de fase se igualar à tensão de linha, que é o pior caso possível. E a maioria dos equipamentos em paralelo não são projetados, eles não são dimensionados para aguentar uma sobretensão tão alta. Falando um pouco sobre o para-raio de óxido de zinco, que geralmente é o para-raio de estação, que é o que é utilizado comumente nas subestações. São dispositivos com resistência elétrica altamente não linear, projetados para conduzir altas correntes durante surtos transitórios de tensão. Como assim? Eles são projetados para receber uma alta corrente e uma sobretensão bem grande em um curto período de tempo, em quesito de milissegundos. E a partir disso eu tenho dois parâmetros críticos. Um que é o MCOV, que é a máxima tensão de operação contínua, que é a máxima operação que o para-raio pode aguentar sem atuar, pode tá presente na linha de máxima tensão. Desculpa. O MCOV é basicamente a tensão MS máxima que ele consegue aguentar. No caso, uma linha que eu tenha um MCOV, eu tenho uma tensão menor que o MCOV, o para-raio ele não vai estar atuando. Se eu tenho uma MCOV maior, se eu tenho uma tensão maior do que o MCOV, o para-raio vai começar a atuar. E o segundo parâmetro é o TOV, que é o surtos temporários de tensão. Geralmente é o TOV que vai bater a carimbada final, que vai ser por ele que tu vai escolher qual para-raio tu vai querer para substituição de determinada magnitude, de determinada tensão. E o MCOV ele vai estar se adequando à tensão de fase da subestação. Uma vez que o MCOV com um TOV apropriado sempre será maior do que 1,05 a tensão de fase da subestação, que é o MCOV mínimo que os para-raios são obrigados a ter por norma. Para-raio de oxigênio, o mecanismo de falha é a fuga térmica. E é aquilo. Quando eu tenho uma sobretensão sustentada acima do MCOV, eu vou forçar o para-raio em estado de condução contínua. E ele conduzindo, ele vai esquentar, fazendo ele conduzir ainda mais, até chegar ao ponto de falha ou explosão. A metodologia e simulação, basicamente como falei anteriormente, simulação feita em tempo real utilizando o Typhoon Hill para conseguir as tensões do barramento. Foi modelado o seguinte sistema simples, onde eu tenho uma subestação de 69 para 13.8, onde o aterramento desse transformador Y aterrado, delta Y aterrado, foi cortado, foi tirado para as análises, e ele vai até uma carga em delta,
e também alimenta 3 transformadores monofásicos com retorno de terra, 3 MRT, onde a potência nominal de cada um deles é 25 kVA, sendo a máxima, e a mínima, que foi estipulada para esse artigo, sendo de 5 kVA. E como foi feita as análises a partir disso? A simulação vai começar com os 3 MRT com máxima potência nominal, sendo todos de 25 kVA, e eu vou variar um por um da máxima até a mínima. Por exemplo, um dos casos, eu vou começar variando o MRT1, no caso o MRT da fase A, de 25 até 5, enquanto eu permaneço constante o MRT2 e MRT3 em máxima potência, no caso de 25 kVA. Após isso, no segundo tempo, onde o MRT da fase A ele vai estar na mínima potência, no caso de 5 kVA, eu vou começar a variar o segundo MRT de 25 até 5, enquanto permaneço constante o terceiro MRT em 25 kVA. E a última, eu vou ter o MRT 1 e 2 na mínima potência, nesse caso em 5 kVA em ambos, e o MRT3 vai ir de 25 até 5, sendo o primeiro ponto de cada gráfico os 3 MRT em 25 kVA e o último ponto os 3 MRT em 5 kVA. E foi feito isso para todas as combinações possíveis, começando pelo 1, indo pelo 2, pelo 3, depois começando pelo 1, indo pelo 3, depois pelo 2, começando pelo 2, indo pelo 1, depois pelo 3, e assim consecutivamente, até bater as 6 combinações possíveis. E bom, esse foi o estudo de caso que foi feito, foram criados múltiplos cenários, assim como eu falei, que eu vou variar a carga dos 3 ramais de 25 até 5 kVA, para cada um dos MRTs. E daí vai ser feita a análise. Vai analisar qual desequilíbrio eu preciso ter para que eu tenha uma sobretensão maior do que o MCOV do para-raio de subestação. Nesse caso, como se utilizou uma subestação de 13.8, o para-raio de estação de valor típico é de 12 kV, que ele possui um MCOV de 10.2 kVA, desculpa, de 10.2 kV, e a partir dessa tensão, no caso, a partir de 10.2 ele vai começar a conduzir. E como eu vou ter a flutuação do neutro, eu posso ter até uma sobretensão de 173%, no caso, uma sobretensão que iguale a tensão de fase à tensão de linha, em teoria eu posso ter até 13.8 kV como tensão de fase, fazendo com que eu tenha uma subtensão em uma das fases igual a zero e outras duas em 13.8, já que é uma subestação de 13.8. E isso é bem maior do que o limite que o para-raio consegue aguentar. Fazendo o resultado, mostrando um pouco dos resultados, basicamente quando eu tenho o declínio em uma das cargas, eu vou ter uma sobretensão na mesma. Por exemplo, se eu vario a fase A, se eu vario a carga da fase A de 25 até 5, conforme eu vou diminuindo essa carga, eu vou aumentando a tensão que eu tenho na fase A. E consequentemente, isso vai abalando o sistema. Até chegar num ponto onde eu tenho uma tensão que ultrapasse a MCOV que o para-raio ele consegue suportar. Eu vou ter uma tensão acima da máxima que ele consegue aumentar de forma contínua. Fazendo assim ele conduzir até chegar ao ponto que ele possa explodir, falhar ou explodir. Foi feito isso para cada um dos casos, como foi falado. Desculpa passar um pouco mais devagar. E a partir disso, foram feitas as seguintes duas análises. Sendo a primeira já ressaltada, que a relação tensão-carga, a fase com carga sendo reduzida experimenta uma elevação progressiva da tensão,
E a segunda, quesito da magnitude. O nível de sobretensão é diretamente proporcional ao grau de desequilíbrio entre as fases. Conforme eu tenho um desequilíbrio, eu vou ter uma sobretensão ainda maior. E bom, como podemos tirar como conclusão os seguintes pontos. Esse trabalho demonstra que a serialidade das sobretensões geradas pela combinação da perda de aterramento e o desequilíbrio de cargas monofásicas, geralmente ramais indo para a zona rural. Foi comprovado também que a perda de aterramento pode gerar sobretensões que sustentadas excedem a MCOV, que os para-raios conseguem suportar, que são dimensionados por norma. E por último, esse estudo reforça a seguinte necessidade: o desenvolvimento e implementação de métodos de monitoramento e detecção em tempo real para a integridade do sistema de aterramento para garantir a confiabilidade das redes de distribuição, que é um tópico de estudos futuros aí. Bem, muito obrigado a todos. Agradeço essa apresentação. Caso qualquer dúvida, meu e-mail vai estar à disposição. Podem me mandar mensagem. Bom, uma boa noite e um bom congresso a todos.